Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, o que é que eu faria se tivesse esclerose múltipla? Quando nós pensamos na esclerose múltipla, sabemos que é uma doença autoimune. Mas quando pensamos nesta questão de uma doença autoimune, sabemos que atinge uma coisa que chama-se mielina. A mielina é uma substância derivada do colesterol que é produzida por células do nosso sistema nervoso, em que o objetivo é, suponhamos que o neurónio é como se fosse um cabo elétrico, em que passa, ou seja, neste caso passa quê? A eletricidade. No nosso neurónio, ou seja, a forma como esse impulso passa de uma célula nervosa para outra, o revestimento desse neurónio, ou seja, desse cabo elétrico, é no fundo a mielina. Ou seja, imaginemos como se tivéssemos um neurónio em que temos um isolamento, uma camada de colesterol externa que faz com que isole o impulso nervoso e melhore essa qualidade. Se nós tivermos alguma oxidação ou inflamação dessa cobertura do neurónio, nós vamos ter o quê? Vamos ter vários sinais e sintomas do ponto de vista nervoso. Portanto, a esclerose múltipla é uma doença autoimune que atinge o revestimento, o colesterol, à volta, no fundo, do neurónio. Agora, quando nós fazemos uma pesquisa sobre a questão da esclerose múltipla, nós vamos encontrar várias situações. Vamos encontrar que é uma disfunção genética, que existe uma sobrecarga viral, que pode ser derivada de um trauma. Há pessoas que até falam que há determinados déficits nutricionais que interferem. Existem várias coisas, portanto não há uma teoria certa. Acho, do meu ponto de vista e por experiência, que há uma componente de disfunção lipídica. Ou seja, há uma alteração do próprio colesterol, ou seja, circundante. Nós quando pensamos que o nosso cérebro, 30 a 40% é gordura, é colesterol, se aquele colesterol houver uma disfunção, uma oxidação ou inflamação, isto vai fazer com que haja um processo inflamatório que facilmente desperte na pessoa certa uma resposta autoimune. Agora, quando nós pensamos nesta questão da disfunção dos lípidos, isto é quase como se fosse uma coisa parecida à aterosclerose. Nós já até conseguimos perceber que a palavra da esclerose, ou seja, deste endurecimento de esclerose, nós pensamos que numa aterosclerose o que é que acontece? Acontece uma lesão local em que o objetivo do nosso corpo qual é que é? Se há uma lesão, vamos repará-la. E é com os mecanismos de reparação do nosso corpo que traz colesterol, tecido fibroso, colagênio, que a forma como repara a lesão naquela zona, e isto é importante, a lesão pode vir de várias coisas. Pode vir de uma infecção, de um trauma, pode vir de uma debilidade do próprio sistema nervoso, pode vir de uma resposta inflamatória do próprio stress, mas a verdade é que a própria forma como o corpo repara faz com que haja um processo inflamatório local. E lá está, na pessoa certa, a tendência para aquele colesterol tornar-se oxidativo, mais a resposta autoimune desperta, ou seja, a resposta da esclerose múltipla. E ultimamente tenho lido uma coisa muito interessante, que eu quero partilhar aqui convosco, que é um livro sobre matriz extracelular. Matriz extracelular, no fundo, o que é? Imaginemos que nós temos, por exemplo, uma situação de um aquário em que nós temos um peixe e o meio envolvente. Imaginemos que o peixe é célula ou órgão. O meio envolvente é a comunicação intercelular. Ou seja, é nesse meio que ocorrem as trocas de nutrientes, a acumulação de determinados bloqueios ou mesmo a acumulação de determinados, ou seja, toxinas, que podem vir até, por exemplo, de questões infecciosas. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho complexo, mas a qualidade daquele meio envolvente vai nos indicar a saúde daquele órgão. E é isso exatamente que, em conjunto com este livro, com aquilo que eu tenho lido por minha experiência, eu noto que muitas das vezes há uma infecção viral, há uma componente nutricional ou, por exemplo, há uma sobrecarga por testes genéticos que faço no consultório de, por exemplo, determinadas toxinas ambientais que não permitem que ocorra essa troca. E muitas vezes o que é que acontece? Acontece que esta resposta autoimune, com o passar do tempo, deixa de ser inflamatória e torna-se degenerativa, neurodegenerativa. E aqui é que é o problema, porque normalmente quando há uma perda de função é que ocorre, no fundo, o problema. Fora disso, o que eu tenho percebido é, existe por aquilo que eu pesquisei, até vou colocar em baixo no link, existe um protocolo do Dr. Coimbra, em que é espetacular. Se alguém tem esclerose múltipla e está a ver este vídeo, sem dúvida que tem que ler, em que ele associa vários nutrientes para tratar, no fundo, e aliviar os sintomas de uma esclerose múltipla,
mas ele fala muito sobre a questão da vitamina D3. O que é importante nós percebermos com a vitamina D3, e aquilo que eu noto muito, nós não nos podemos basear se a vitamina D3 está em níveis corretos através de análises. Isto porquê? Porque determinados vírus ou determinadas infecções manipulam o receptor da vitamina D3 e fazem com que, apesar de haver níveis de vitamina D3 corretos, ou seja, do ponto de vista corporal, aquela vitamina D3 não consegue ter acesso, ou seja, intracelular. Portanto, hoje em dia, as análises de vitamina D3 não são suficientes. E não é o caso, por exemplo, que neste protocolo, se nós associarmos que a doença autoimune da esclerose múltipla contém uma doença imunitária que pode ser contrabalançada com vitamina D3, que no fundo apaga um bocadinho o fogo, a oxidação e esta inflamação, ele, por exemplo, indica 1000 unidades por cada quilograma. Se eu peso 63, 64 kg, eu, por exemplo, usaria 64.000 unidades diariamente. Isto porquê? Porque há uma grande parte da população que tem um polimorfismo com o receptor de vitamina D3. Isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa não consegue reter dentro da célula níveis corretos de vitamina D3 e, portanto, necessita de níveis mais altos. Eu faço esses testes no consultório e é impressionante a quantidade de pessoas que têm este polimorfismo. E vemos, por exemplo, a nível de análises que têm níveis bastante adequados. Mas quando nós aumentamos, nestes casos, os níveis de vitamina D3 em combinação com outros nutrientes e tratamos os bloqueios, os sintomas da esclerose múltipla começam logo a aliviar. Portanto, isto realmente é uma coisa muito interessante que tem que ver. Fora disso, nós temos que perceber que há uma tendência para a resistência à insulina, ou seja, muitas vezes os sintomas do ponto de vista nervoso ocorrem porque parece que o cérebro não tem combustível suficiente. E a verdade é que acontece. Porquê? Porque aquele combustível que supostamente devia entrar na célula para nos dar energia, com o passar do tempo, com a insulina alta, o nosso corpo entende que cria resistência e é quase como se nós tivéssemos uma chave que nós não conseguimos abrir a porta. Portanto, aquele combustível não entra. E há muitos sintomas que vêm do ponto de vista nervoso porque a pessoa está com resistência à insulina. Fora da inflamação e do stress oxidativo todo que se é gerado e que piora esta questão. Portanto, uma dieta cetogénica em combinação com isso é fantástica. Eu tenho muitos pacientes com esclerose múltipla que eles literalmente não têm sintomas, apesar de, ou seja, da doença autoimune estar lá, ela não está ativa. Portanto, se vocês conhecem alguém que tem a esclerose múltipla, mostrem este vídeo, porque realmente existem muitas coisas que as pessoas não têm informação e que podem fazer com isto. Portanto, do ponto de vista de suplementação, de forma geral, eu vou colocar em baixo no link algumas coisas que vocês podem ter em conta, que fazem parte deste protocolo do Dr. Coimbra, mas é com este vídeo que isto também transpor um bocadinho a forma como eu também olho para a esclerose múltipla. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever e colocar um gosto neste vídeo. Vejo-vos numa próxima!